Hoje nós vamos desvendar um dos vídeos mais clássicos da história da ufologia do mundo todo. O OVNI do Capão Redondo, gravado em São Paulo em 1997. Saiu até matéria no Fantástico na época, em jornais do mundo todo. Vamos ver então o caso e na sequência vamos desvendar esse mistério. Mas o fato é que esta semana muita gente acredita ter visto coisas estranhas lá no alto. Mas a imagem que chamou a atenção dos pesquisadores foi registrada numa noite de janeiro por um menino de 10 anos. Uma luz que permaneceu por quase meia hora no céu e que depois desceu bem perto das testemunhas. Foi em Capão Redondo, na periferia de São Paulo. O menino entrou em ação e registrou as evoluções do objeto por 4 minutos e meio. De início, a luz estava longe e bem alto. Depois ela desceu muito rápido e se aproximou. Meu Deus, está baixando. Você filmou, pegou? Peguei. O objeto chega bem perto das casas. Na sequência final do filme, a luz desaparece por trás de uma casa. Por enquanto, permanece o mistério sobre o estranho objeto filmado sobre as ruas de Capão Redondo. Em primeiro lugar, eu queria fazer uma análise sobre a trajetória, como que esse objeto aí, como ele se movimenta no ar e qual a trajetória que ele faz. Como vocês podem ver, desde o início da gravação ele está lá no alto e ele começa a perder sustentação. Ele vai para um lado, vai para o outro, em determinado momento até sobe um pouquinho, depois volta a cair de novo, como se fosse levado pelo vento mesmo, algo perdendo sustentação. E ele vai indo, vai descendo, até que os últimos frames do vídeo são com o objeto caindo lá no quintal de uma casa lá, ou em cima do telhado, mas eu acredito que até no quintal de uma casa. Não é muito interessante esse movimento? Ele lembra uma coisa que acontecia aqui em São Paulo na década de 90, quando eu era moleque. Porque na década de 80 e na década de 90, quando eu era moleque, de dia a gente empinava pipa e à noite a gente corria atrás de balão. Meus amigos, eu tinha amigos que soltavam balão, eu não soltava, mas eu gostava de correr atrás também para pegar. E um típico balão aqui de São Paulo da década de 90 e de 80, mas principalmente de 90, era um balãozinho bem pequenininho, que nem esse que eu tô mostrando aí, chamado chinesinho. E o chinesinho era uma febre entre a criançada, e era muito, molecada fazia aí com a folha bem de seda bem simples ali, e colava, tudo de forma artesanal mesmo, com cola tenaz, e soltava. E esse chinesinho, ele ficava no ar assim mais ou menos um pouco tempo, subia lá uns 100 metros, tudo, 150, 50, 100, 150 metros, depois ele começava a perder a sustentação e cair. Alguns apagavam, mas outros, e isso era uma coisa que acontecia muito, eu corri muito atrás de chinesinho que estava caindo aceso. Isso porque, justamente por ser feito por crianças de forma artesanal, muitas vezes soltava a lateral ali, um buraco abria na lateral do chinesinho, o chinesinho caía, começava a perder sustentação, e caia aceso, e muitas vezes a gente tava para pegar ele e batia uma rajada de vento e ele acabava caindo na outra rua. Era a coisa mais normal ele fazer esse zigue-zague e ir perdendo sustentação. Ou seja, galera, todos os indícios desse vídeo aí de 1997, com 99,9% de certeza, isso aí nada mais é do que um chinesinho lá da década de 90 caindo. E agora eu trouxe o depoimento de um físico que vai explicar o porquê que é muito plausível, muito compatível com a realidade, a explicação que eu estou dando hoje para vocês. O nome dele é Ari Martins, ele é da Pleiades do Sul, beleza, galera? É isso aí, Rafael. O objeto que aparece no caso de Capão Redondo, um dos mais aclamados por ufólogos, tem uma trajetória compatível com a de um artefato transportado pelo vento. Sim, alguma coisa ali que obedece ali à dinâmica das correntes de vento. De repente um balão iluminado, perceba que esse objeto vem descendo e ele de repente vira bruscamente, mudando sua direção e sentido, e ele faz uns drifts ali, né? Ele promove uns zigue-zagues curtos, de repente ele freia e ele avança. São movimentos muito errantes, aleatórios, que não são compatíveis com algum objeto que, de alguma maneira, tem um movimento artificial, seja controlado remotamente, seja por um humano ou uma sonda extraterrestre, digamos assim. Mas um vento pode fazer aquilo ali. Portanto, aquela aleatoriedade no movimento ali é bastante compatível com algum objeto, possivelmente um balão transportado ali pelo vento.
que é o modo como eu concebo esse caso. É isso aí, se você vê valor, você entende que esse trabalho aqui que eu faço, ele agrega valor, ele é importante, se inscreve no canal, compartilha, manda para os seus amigos, principalmente saia dessas outras plataformas que nem TikTok e tudo. Você precisa se inscrever no YouTube para me encontrar, porque logo logo eu vou aparecer só no YouTube. Se você é do TikTok e você gosta do Astronauta Urbano, vai pro YouTube e se inscreve no meu canal no YouTube, beleza? Não esquece de fazer isso, beleza? Um grande abraço para vocês todos, muito obrigado e ad astra.